A humanidade foi cativada por muito tempo para a ideia de alienígenas no espaço sideral. Mas e se eles já entraram em nosso planeta e têm coexistido com nós nesse tempo todo? Desde uma criança pequenina nascida em Marte, até o filho de uma mulher que teve um relacionamento com alienígena. Mas antes já se inscreva-se aqui no canal, e deixe seu like, porque aqui estão as 10 pessoas aterrorizantes que afirmam ser do espaço. No dia 11 de junho de 1996, Boriska Kypri nasceu em Volgogrado, na Rússia. De acordo com os registros, ele afirmou desde jovem que não nasceu originalmente em nosso planeta, mas sim no planeta Marte. Pais e professores relataram que Boriska começou a falar alguns meses após o nascimento, e já aos 18 meses, sabia ler e desenhar. No jardim de infância, ele demonstrava habilidades linguísticas e memória impressionantes, levando muitos a acreditarem que ele era um gênio. No entanto, Boriska contava aos adultos sobre suas lembranças de uma vida passada. Ele afirmava ter sido um piloto marciano que veio para a Terra após uma guerra nuclear devastadora em Marte. Descrevia os marcianos como seres altos e tecnologicamente avançados, alguns dos quais seriam imortais. Segundo Boriska, os sobreviventes desse cataclismo ainda vivem no subsolo de Marte, respirando dióxido de carbono. Apesar de suas histórias poderem ser descartadas como frutos da imaginação infantil, Boriska possuía um conhecimento surpreendentemente preciso sobre o espaço, o que poderia ser atribuído ao fato de seus pais permitirem que ele lesse livros de astronomia avançados para sua idade. Ele também alertava que a humanidade corre o risco de passar pela mesma guerra que devastou a superfície do planeta vermelho. Cientistas estão divididos sobre o caso. Alguns acreditam que as memórias detalhadas de Boriska são resultado de uma imaginação hiperativa ou de criptonésia, um fenômeno psicológico onde memórias esquecidas ressurgem sem serem reconhecidas como tais. Embora algumas de suas afirmações pareçam obra de ficção, há quem acredite que Boriska realmente viveu uma vez em Marte. Elizabeth Clarer nasceu em 1910 na pequena cidade de Mu River, na África do Sul. Ela viveu uma vida comum até que um evento extraordinário transformou sua existência. Em 7 de abril de 1956, enquanto alimentava seus filhotes em sua fazenda no topo de uma colina perto de Drakensberg, Elizabeth supostamente avistou um objeto voador. Ela foi transportada para uma nave exploradora de 60 pés de comprimento e, mais tarde, para uma nave-mãe maior, em formato de charuto. Elizabeth encontrou seres alienígenas que, em vez de lhe fazerem mal, eram pacíficos e haviam estabelecido uma sociedade avançada. Entre 1954 e 1963, esses seres, que ela chamou de venusianos, a visitaram várias vezes. Elizabeth afirmou que desenvolveu um vínculo com um desses seres, chamado Akon, um astrofísico de Meita, um planeta no sistema Próxima Centauri. Akon explicou que ela era uma venusiana reencarnada e sua alma gêmea perdida há muito tempo. A relação de amor entre Elizabeth e Akon culminou quando ele lhe deu um anel de prata que melhorou sua conexão telepática, levando a sua união romântica no Planalto de Katyn em 1959. Elizabeth afirmou que Akon a levou para Meita, onde ela passou vários meses. Segundo ela, Meita era um mundo utópico, sem cidades ou sistemas monetários, com abundantes recursos e tecnologia avançada. Durante sua estadia, ela deu à luz um filho chamado Aylin, que permaneceu em Meitan para ser educado enquanto Elizabeth retornou à Terra. Ela descreveu Meitan como um lugar onde as casas estavam espalhadas por paisagens semelhantes a parques, com energia aproveitada diretamente da atmosfera. Embora a história de Elizabeth fosse extraordinária e atraísse a atenção de conspiracionistas e ufólogos, a comunidade científica rejeitou suas alegações. Independentemente das controvérsias, a história de Elizabeth a colocou no centro da comunidade OVNI. Ela escreveu um livro intitulado Beyond the Light Barrier, Além da Barreira de Luz, publicado em 1980, detalhando seus encontros alienígenas e sua vida em Meita. Elizabeth continuou afirmando que era uma mensageira dos venusianos e estava na Terra para compartilhar mais sobre sua civilização avançada. Whitley Strieber, nascido em 13 de junho de 1945, é um escritor americano conhecido por seus romances de terror.
No entanto, além das histórias de ficção que criou, ele também é famoso por compartilhar seus encontros não ficcionais com entidades não humanas. Strieber ganhou notoriedade por afirmar que foi sequestrado por esses seres na noite de 26 de dezembro de 1985. Curiosamente, em vez de se referir a seus sequestradores como extraterrestres ou alienígenas, Strieber os chama de visitantes. Apesar dessa terminologia, muitos continuam associando seu encontro com seres alienígenas que teriam vindo à Terra e levado Strieber para seu mundo. Também conhecidos como cinzentos, os alienígenas cinzentos são supostamente encontrados entre as criaturas que visitam nosso planeta a partir do espaço sideral. Esses seres são normalmente descritos como pequenos humanoides com cabeças grandes, pele cinzenta e grandes olhos negros em forma de amêndoa. Eles geralmente medem entre 3 e 4 pés de altura e são caracterizados por seus corpos esguios e membros longos e finos. Os cinzentos são a representação extraterrestre mais estereotipada na mídia popular. Disse que eles se comunicam telepaticamente, transmitindo pensamentos e emoções diretamente para as mentes dos abduzidos, de forma instantânea e clara, sem a necessidade de linguagem. Muitos relatos sugerem que os cinzentos possuem tecnologia muito avançada, incluindo naves espaciais capazes de alcançar velocidades e manobrabilidade incríveis, bem como dispositivos usados durante abduções para levitação e supressão de memória. Existem diversas teorias sobre a origem dos cinzentos. Alguns acreditam que eles são seres extraterrestres de outro planeta ou galáxia, possivelmente Zeta Reticuli, como alguns relatos sugerem. Outros propõem que poderiam ser viajantes interdimensionais ou até mesmo humanos do futuro que viajam no tempo. Os cinzentos são frequentemente mencionados em teorias da conspiração envolvendo encobrimentos e projetos secretos do governo. Alguns chegam a sugerir que governos fizeram acordos clandestinos com esses alienígenas, permitindo abduções humanas em troca de tecnologia avançada. Em agosto de 1955, a família Sutton, que morava na pequena comunidade rural de Kelly, perto de Hopkinsville, Kentucky, viveu uma noite inesquecível. Na tarde de 21 de agosto de 1955, toda a família Sutton, composta por 5 adultos e 7 crianças, junto com seu amigo da família, Billy Ray Taylor, chegou à delegacia de Hopkinsville afirmando que, por quase 4 horas, foram atacados por várias pequenas criaturas humanoides com olhos brilhantes e pele metálica, que pareciam invencíveis. Assim começou a história dos elfos de Hopkinsville. De acordo com as testemunhas aterrorizadas, as criaturas mostravam agilidade incrível e muitas vezes desapareciam na escuridão. Em um dos relatos, uma das entidades teria agarrado o cabelo de Taylor, causando caos na fazenda. Após se defenderem dos supostos elfos, as famílias entraram em seus carros e correram para a delegacia de polícia de Hopkinsville em estado de pânico. Relataram sua terrível experiência, afirmando ter lutado contra 15 dessas criaturas. Diante do estado de angústia das crianças e dos adultos, a polícia, junto com a polícia estadual, correu para a fazenda. No entanto, além de uma fazenda abandonada, não encontraram nenhum vestígio dos homens verdes prateados. Apesar da falta de evidências, o encontro de Kelly Hopkinsville continua sendo um dos mais famosos relatos de encontros extraterrestres até hoje. Aqueles que são céticos quanto ao relato da família acreditam que, em vez de alienígenas, a família deve ter encontrado algo mundano. Outras teorias sugerem pegadinhas elaboradas ou efeitos psicológicos, embora os envolvidos neguem veementemente qualquer engano. Os céticos também apontaram a possibilidade de que as testemunhas estavam sob a influência de álcool, embora a matriarca da família, Glenn Langford, tenha insistido que o álcool não era permitido na propriedade. George Adamski foi um autor polaco-americano que viveu no sul da Califórnia durante a maior parte de sua vida. Sua trajetória era comum até a década de 1920, quando seu interesse pela teosofia e pela religião esotérica ocultista começou a crescer. Na década de 1930, Adamski já era uma figura menor na cena ocultista da Califórnia e eventualmente fundou a Real Ordem do Tibete em Laguna Beach, um grupo que se reunia em um templo para discutir filosofia e ciência. Posteriormente, Adamski se mudou para um rancho perto da Montanha Palomar, onde ele,
Sua esposa e vários amigos passaram anos estudando filosofia da religião e praticando agricultura. Foi apenas na década de 1950 que Adamski se tornou famoso devido às suas afirmações sensacionais sobre contatos extraterrestres. Seu interesse pelo cosmos era tão intenso que ele até instalou um observatório perto do Monte Palomar. Em 1946, ele afirmou ter testemunhado um enorme OVNI em forma de charuto durante uma chuva de meteoros. O encontro mais famoso de Adamski supostamente ocorreu em 20 de novembro de 1952, no deserto do Colorado. Adamski e 6 amigos relataram ter visto uma grande nave metálica em forma de píris. Segundo Adamski, um ser chamado Orton emergiu da nave. Ele descreveu Orton como um humanoide com cabelo longo e loiro, pele bronzeada, que se comunicava telepaticamente e por sinais manuais. Essa história pode parecer familiar, lembrando o relato de Boriska, o jovem que afirmou lembrar de uma vida passada em Marte. Assim como Boriska, Adamski afirmou que Orton advertiu sobre os perigos de uma guerra nuclear e a importância de viver em harmonia com o universo. Parece haver um tema comum nesses relatos de encontros alienígenas. Adamski também afirmou ter tirado várias fotos de OVNIs, incluindo uma de uma nave exploradora de Orton, que ele capturou usando um telescópio de 6 polegadas. Essas imagens se tornaram icônicas na tradição dos OVNIs, embora muitos céticos apontassem sua semelhança com objetos do cotidiano, como uma chocadeira de galinha ou uma lanterna a gás. A empresa Aetheryl Society, fundada em meados da década de 1950 pelo Dr. George King, está entre as organizações que têm alienígenas como parte de sua base. A combinação de extraterrestres e yoga pode parecer estranha, mas, se pensarmos bem, yoga, meditação e o cosmos trabalham bem juntos. George King, um instrutor de yoga britânico, afirmou que, após uma década de intensa prática, atingiu um estado de consciência cósmica que o transformou em um canal para mensagens de inteligências alienígenas avançadas conhecidas como mestres cósmicos. King acreditava ter alcançado a capacidade de conversar com alienígenas. Apesar dessa crença em comum, seus ensinamentos enfatizavam a importância do serviço aos outros, da cura espiritual e do avanço da consciência humana. Ao longo dos anos, a Aetheryl Society estabeleceu centros tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, onde continuam a promover a visão de King de uma humanidade espiritualmente evoluída. Travis Walton era um madeireiro de 22 anos trabalhando em uma equipe na Floresta Nacional Apache Sigreaves, perto de Snowflake, Arizona. Na tarde de 5 de novembro de 1975, enquanto a equipe voltava para casa, avistaram uma luz brilhante na floresta. A curiosidade tomou conta de Travis, e ele saiu do caminhão para investigar. O que aconteceu em seguida mudou sua vida para sempre. Um raio de luz atingiu Travis, derrubando-o ao chão. Seus amigos, aterrorizados, fugiram do local, pensando que Travis estava morto. 5 dias depois, Travis reapareceu, atordoado e confuso, alegando ter estado a bordo de uma nave alienígena. Sua história sobre o sequestro é repleta de detalhes incríveis. Ele descreveu ter acordado em um quarto semelhante a um hospital, cercado por pequenos seres humanoides com grandes olhos e cabeças carecas, conhecidos como cinzentos. Travis afirmou que passou por vários testes médicos antes de ser devolvido à Terra. As consequências do desaparecimento de Travis foram caóticas, para dizer o mínimo. Seus colegas de trabalho relataram o incidente às autoridades, e uma busca enorme foi lançada, mas nenhum vestígio dele foi encontrado. Até mesmo os membros da equipe passaram por testes de polígrafo para descartar a possibilidade de um crime, e os resultados indicaram que eles estavam dizendo a verdade. Quando Travis finalmente reapareceu, todos se sentiram aliviados por ele ter sido encontrado. No entanto, sua história foi recebida com ceticismo. Os céticos sugeriram várias teorias para explicar a experiência de Travis, desde alucinações até um engano elaborado. No entanto, a coerência das histórias de Travis e de sua equipe ao longo dos anos manteve vivo o mistério. Edward Albert Meyer, mais conhecido como Billy, é o fundador de uma religião OVNI chamada Comunidade Livre de Interesse para a Ciência, Fronteiras Espirituais e Estudos Ufológicos. Nascido na cidade de Bulach, na Suíça,
Billy afirma ser um contatado, uma pessoa que foi contatada por extraterrestres. Ele alega que seu primeiro encontro ocorreu quando tinha apenas 5 anos, em 1942, quando foi abordado por um antigo alienígena chamado Sfat. Ao longo dos anos, Billy afirmou ter se comunicado com outros extraterrestres, incluindo uma mulher pleiadiana chamada Senjazi. Além de suas narrativas, Billy apresentou centenas de fotografias, vídeos, amostras de metal e até gravações de sons de OVNIs. Esses materiais foram amplamente examinados e criticados. Os céticos argumentam que suas fotografias são farsas, apontando inconsistências e alegando que algumas imagens foram montadas e editadas. No entanto, também há apoiadores que acreditam que tanto suas narrativas quanto suas evidências são complexas demais para serem inventadas. Apesar das dúvidas que cercam suas alegações, Billy continua defendendo suas reivindicações. O Pentágono publicou oficialmente 3 vídeos que haviam sido previamente filtrados, mostrando objetos voadores não identificados. Isso aumentou a crença das pessoas em visitas alienígenas. Esses vídeos foram capturados por pilotos da Marinha e apresentaram fenômenos aéreos rápidos e inexplicáveis. As imagens foram tiradas durante voos de treinamento e os objetos exibiram características de voo que desafiam a tecnologia de aviação conhecida. A publicação desses vídeos marcou a primeira vez que o governo americano reconheceu abertamente a existência de OVNIs. Esse reconhecimento aumentou o número de pessoas que acreditam na existência de extraterrestres e na possibilidade de que o governo esteja escondendo algo. No entanto, há também quem afirme que, em vez de alienígenas, esses supostos OVNIs são apenas tecnologia avançada de outras nações ou simplesmente fenômenos atmosféricos naturais. Beth e Barney Hill eram um casal comum de Portsmouth, New Hampshire. Beth era uma trabalhadora social e Barney trabalhava no Serviço Postal dos Estados Unidos. Eles eram ativos na comunidade, participando de atividades pelos direitos civis em sua igreja unitarista universalista local. No entanto, em 19 de setembro de 1961, a vida do casal mudou para sempre enquanto voltavam de férias no Canadá. Nas colinas, eles notaram uma luz brilhante no céu. Inicialmente pensaram que fosse um avião, mas logo perceberam que estava se comportando de maneira estranha, mudando de direção. A curiosidade rapidamente se transformou em medo quando a luz se aproximou de seu carro, forçando Barney a parar o veículo. Armado com binóculos, Barney saiu e viu o que descreveu como seres olhando pelas janelas da nave. Aterrorizado, ele correu de volta para o carro e o casal fugiu em alta velocidade. Em certo ponto, ouviram um sinal sonoro e experimentaram uma estranha sensação de formigamento antes de perderem a consciência. Quando acordaram, estavam a 60 quilômetros de onde estavam, sem lembrança de como chegaram lá. De volta para casa, os Rios descobriram vários fenômenos estranhos. Seus relógios pararam, o carro tinha estranhos pontos brilhantes que fizeram a agulha de uma bússola girar violentamente, e o vestido de Beth estava rasgado e coberto por um misterioso pó rosa. Nos dias seguintes, Beth começou a ter sonhos vívidos sobre o encontro, descrevendo como foi levada a bordo de uma nave espacial e examinada por seres humanoides. O casal procurou ajuda e falou com diversas organizações para entender o significado de sua experiência. Finalmente, foram encaminhados ao Dr. Benjamin Simon, que os hipnotizou. Tanto Beth quanto Barney, sob hipnose, contaram histórias semelhantes de terem sido levados a bordo de um OVNI, examinados por seres extraterrestres e depois retornados ao seu carro. Sua experiência foi investigada pela Força Aérea como parte do projeto Livro Azul. Embora tenha sido eventualmente considerada como informação insuficiente, até hoje é vista como uma das histórias mais emblemáticas de encontros com extraterrestres. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo nesses vídeos que estão na tua tela.